Graça e paz, bom dia, vamos ao nosso devocional diário e eu quero perguntar algo a você. Você tem confiado mais nas suas habilidades, naquilo que você é bom em fazer, ou você tem entregue plenamente a sua confiança ao Senhor? Quero compartilhar um texto do livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 9, versículo 23, está escrito assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, passeando, estudando aqui nesses dias o livro do profeta Jeremias, e algo que fica muito evidente é a autossuficiência do povo. Eles confiarem nas suas habilidades, nas suas riquezas, nas suas próprias filosofias e assim colocando o Senhor em segundos, terceiros, quarto plano. A estrutura religiosa do povo nessa época aqui é algo que fica muito evidente. Relacionavam-se com o Senhor de forma litúrgica, de forma programada, de forma específica, onde pensavam, como lá no capítulo 7, versículo 4, diz que eles adoravam mais o templo do que ao Senhor. Se gloriavam do grande templo onde eles faziam a sua adoração, tinham a sua forma de cultuar ao Senhor, somente trazendo para o nosso tempo, somente aos domingos, onde os domingos existiam cultos maravilhosos, mas as segundas eram coisas terríveis, mentira, prostituição, idolatria de uma maneira em geral. E o pecado, ele traz aquilo que chamamos sobre uma cauterização da nossa mente. As filosofias que criamos, que trabalham em paralelo com o Senhor, o tornam um agente secundário nas nossas vidas. Tanto uma pessoa aonde nós deveríamos colocar a nossa adoração, ela passa a ser terceirizada também, aonde existe até por vezes algo que eu chamo de auto-idolatria. E isso brota dentro dos corações um sentimento de autossuficiência. E eu acredito que essa seja a grande chave do livro de Jeremias, quando Deus assim usa a sua vida para alertar o seu povo, fazendo com que eles somente se arrependessem das suas práticas para que um mal maior não pudesse acontecer. E infelizmente nós sabemos que não foi o que aconteceu. Eles permaneceram com as suas ideias fixas, com as suas forças de vontade, com as suas filosofias, confiando mais em si mesmo do que propriamente no Senhor. Nesse trecho da história aqui, nesse primeiro bloco, que vai até o capítulo 25 de Jeremias, onde o Senhor traz vários e vários alertas através da vida do profeta, ele diz que não deveriam se gloriar na sua sabedoria, mesmo que embora fossem sábios. Não deveriam se gloriar na sua força, mesmo que embora fossem fortes. Não deveriam se gloriar nas suas riquezas, ou seja, não deveriam se gloriar nas questões pessoais, mas as suas glórias deveriam ser direcionadas ao Senhor. A sua devoção deveria ser direcionada ao Senhor e principalmente quando nós reconhecemos que existe alguém que nós devemos adorar, que existe alguém que nós devemos referenciar ou reverenciar através das nossas vidas. Certamente algo que brota dentro dos nossos corações, mesmo que embora não seja algo intencional, é um processo de obediência. E era isso que faltava para o povo nesse momento. Eles obedeciam a si mesmos, suas próprias vontades, seus próprios sonhos, seus próprios planos. Afinal, Deus havia entregue muito para o povo aqui nesse tempo. Havia entregue batalhas vencidas, havia entregue provisão, havia entregue um crescimento intelectual muito grande, robusto nessa época, e assim o povo pensou ser autossuficiente. A mensagem desta manhã, irmãos, é que nós não nos gloriemos nas coisas desta terra, não nos gloriemos na nossa capacidade lógica, intelectual, na nossa inteligência emocional, mas que nós nos gloriemos em conhecer ao Senhor, em obedecer. Ele termina aqui: glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço misericórdia, mas também juízo e justiça na terra, porque é dessas coisas que agradam o Senhor. Veja só, irmãos, é muito tremendo isso, muito precioso, e é uma grande lição para nós colocarmos em execução no dia de hoje. Se você tem se gloriado mais das coisas que tem feito aqui nesse mundo, talvez você esteja no mesmo processo que o povo estava aqui na época de Jeremias, 600 anos aproximadamente antes de Cristo. E que nós venhamos passar por uma transformação nessa manhã na nossa mente. E que nós venhamos entender aquilo que nós gloriamos, aquilo que nós damos glória, aquilo que nós valorizamos, são exatamente as coisas que nós prestamos culto. E aí você tem se gloriado nas coisas que você tem construído, ou você tem entregue as glórias da sua vida ao Senhor. Pensa nisso, que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Paz.